Olá, pessoal! A gente está aqui juntas, ao vivo para vocês, para dar dicas de como buscar, de como criar uma rotina com Deus, de como obter respostas. E a gente vai compartilhar aqui ao vivo com vocês, tá? Antes eu gostaria de deixar para meditação de vocês no livro de Salmos 105, que diz: Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gostaria de ler somente por aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então eu começo já, falando antes sobre isso, sobre engrandecer o Senhor e dar graças a Ele e divulgar os seus feitos. Então, a minha primeira dica é sobre você divulgar o que Ele faz com você, o que Ele fez com você, né? Quantas pessoas você conversa no seu dia a dia? Quantas pessoas você conversa? Quantas pessoas passam pela sua vida ou já passaram pela sua vida? Será que elas sabem um pouquinho do que Deus já fez com você? Da onde Ele te tirou, de onde Ele te livrou, como você o conheceu? Então, uma dica é compartilhar os feitos do Senhor com as pessoas que passam pela sua vida. Você. Amém. E uma dica que eu posso te dar é: a primeira coisa que você fazer ao acordar, não pegar no telefone, não fazer nenhuma outra qualquer coisa, mas a primeira coisa, converse com Deus. Isso é o caminho, é a primeira coisa que você vai fazer no seu dia, é a sua intimidade, sua conversa com o Senhor. Então, daí você já vai começar a ter um relacionamento, Gente, é tudo ao vivo. E não vamos parar, hein? Isso. E vai virar um hábito. Você vai começar a criar um hábito. A primeira coisa que eu vou fazer é falar com o meu Deus antes de eu me levantar da minha cama. Assim que você acordar, fale com o Espírito Santo, fale com o seu Pai Celestial. Crie esse hábito. Não pegue no telefone, não pegue em nada. Primeira coisa, fale com Deus antes de levantar da sua cama. Então vai ser um caminho aí para você começar a buscar ao Senhor. Olha aí. É tudo no ao vivo aqui e, de fato, são dicas que a gente coloca em prática, tá? Não estamos aqui, porque se eu fosse falar tudo que funciona, mas que eu ainda não coloco em prática, então seria 10 vídeos, tá? Mas eu tô falando de verdade, dicas assim maravilhosas. Então, quem me conhece sabe que eu falo muitas coisas de Deus. Eu sempre compartilho o que Deus fez, o que aconteceu, experiências com Ele, né? Eu compartilho muito. Então, essa dica é maravilhosa de acordar e falar primeiramente com Deus, né? Em vez de se conectar com as coisas daqui, dessa terra. Uma outra dica que eu posso compartilhar é arrastar as pessoas. Eu acho, assim, que é uma dica maravilhosa. Quanto mais pessoas você impulsiona a buscar junto com você, mais você vai buscar também. Porque até quando você não quer buscar, as pessoas vão te procurar pra isso. Então, é uma dica minha mesmo. Quanto mais eu puxo pessoas pra conhecer Deus e pra se motivar a buscar, mais eu me motivo. Ah, eu tô me motivando por causa dela? Não. Porque em primeiro lugar é eu. Se eu tô motivando ela, eu preciso estar motivada pra buscar. Né? Motivação é um motivo que me leva a uma ação. Então eu preciso ter uma ação, um motivo para me agir, para me buscar, para me alimentar espiritual. Então também é uma dica. Então motiva as pessoas. E muitas vezes é o vínculo familiar, né? Que você vai ter mais contato. Então continua buscando e motivando as pessoas que estão ao teu lado a buscarem com você. Amém. Outra dica é você se desafiar. Você fazer um desafio para você mesma. Aonde você tem uma dificuldade em relação às coisas de Deus, você para e pensa: eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Comece a se desafiar a melhorar essa área. Ora, pede direcionamento ao Espírito Santo, discernimento, e ele vai te ajudar, ele vai te guiar e vai te dizer o que você deve fazer. Então, se desafie, comece a fazer desafios para que você comece a melhorar essa área. E não pare por aí, continue fazendo desafios. E sim, como ela falou, vou pegar um pouco também, começa a chamar outras pessoas para participar desse desafio. Então aí você está motivando outras pessoas e também está se ajudando e ajudando outras pessoas. Isso aí. Outra dica maravilhosa. Ministração. Pregação, né? Então assim, ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade vem pelo ouvir as
asneiras, coisas que o mundo tá colocando, né? Então, notícia, jornal, musiquinha de TikTok, música aleatória, conversa, fofoca, disse, me disse. Isso vai fazer com que você elimine sua fé e que você tenha mais dúvidas. E daqui a pouco você não mais acredita na palavra. Então você precisa ter fé. E para ter fé, você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então uma das coisas que me fez assim, tipo, nossa, uau, que maravilha, eu me despertei, foi ouvir pregações, tá? Então você pode fazer assim, escolher os 4 pregadores, ministros que você gosta e também um outro que você não costuma ouvir, mas que fala a palavra, né? E aí você colocar no seu dia a dia. Muitas vezes fazendo os afazeres de casa e ouvindo. Ou tipo, às vezes pra dormir, eu coloco muito. Às vezes lá eu coloco, deixo tocando e vou escutando. Até onde eu tiver acordada, eu tô ouvindo aquela palavra. E penetra muita coisa, tá, gente? Então assim, é uma dica maravilhosa. É ocupar os teus ouvidos com a palavra de Deus. Outra dica é mais ou menos parecida com essa, mas é assim, ó. O que você vê na internet? Você pode fazer uma... Como é que eu posso falar uma palavra? Tipo, uma dieta das suas redes sociais. Você vai fazer uma limpa, tipo, você vai se alimentar daquilo só o que é bom. Eu tenho certeza que a maioria que segue muitas pessoas diz que é engraçado e tal, né? Só que essa pessoa não ensina, não te passa nada que agrega coisas boas pra tua vida. Então muitas vezes você tá perdendo seu tempo ali assistindo pessoas tanto no TikTok, YouTube, Instagram, né, principalmente. Então assim, você fica ali perdendo seu tempo, enquanto você pode usar esse tempo para assistir, ouvir pessoas que vai trazer coisas que vai agregar em algo bom para sua vida. Então você pode fazer uma dieta das suas redes sociais. Eu vou escolher esse aqui para me se alimentar e vou excluir isso. Começa a pegar as tuas redes sociais e excluir coisas que não te agreguem nada. E não se importe, tipo, mas essa pessoa não é do mal e tal. Ei, mas se essa pessoa não agrega em nada, não ensina coisas boas, coisas de que tu vai crescer na tua vida, não serve. Elimina essas coisas. Essas coisinhas de tipo, essa pessoa não é do mal, é uma mentira de Satanás pra tu ficar preso ali, entendeu? E tu não vai crescer. Tu vai ficar assistindo essa pessoa e tu não vai crescer, tu vai perder tempo. De repente tu vai se acordar, ao invés de tu falar com Deus, que foi a dica que eu dei primeiro. Ao invés de tu falar com Deus, tu vai pegar o teu telefone e vai diretamente pra tua rede social, se alimentar daquilo. Então faz uma dieta das tuas redes sociais. Qual é a dieta? Eu vou me alimentar disso e vou excluir isso. Começa a excluir pessoas, coisas que tu se alimenta, coisas que tu assiste que não agregam nada pro teu crescimento espiritual e natural também. Maravilhosa essa dica, eu já fiz ela, tá? E realmente super funciona. Eu tava vendo que eu tinha, assim, gente que eu tava só enricando ainda mais essas pessoas, né? E me empobrecendo espiritualmente. Porque realmente vicia, gente. É verdade. E às vezes é algo engraçado, é uma pessoa engraçada, e você vai gostando. E você fica tão viciado naquilo que não tem tempo pra ouvir outra coisa. Ou começa a ficar com fadiga nos ouvidos, né? Quando vai escutar a palavra. Então, é uma dica maravilhosa e funciona. Outra dica que eu também tenho é o hábito de ler. Eu odiava ler, quem me conhece sabe, né, que eu participei de uma gincana assim, que eu tava louca pra ganhar um prêmio, e no fim de tudo, depois de eu ter ganhado, o prêmio era um livro. Fiquei totalmente decepcionada e eu odiei, e eu disse assim, ai que livro horrível, eu odeio ler. E nisso, passou-se os anos, eu fui fazer o Rema Brasil, que é uma escola maravilhosa que eu super indico você, e tinha muitas atividades de casa praticamente, né? Porque era muita indicação de livro, e eu comecei a realmente me permitir ler. E eu comecei a gostar, gente, muda o jeito de falar. Ainda falo muita coisa errada, mas dá uma melhora, assim, gigante na dicção e também no entendimento, né? Você começa a gerar dúvidas, então aprender e buscar disciplina na leitura é uma das dicas maravilhosas para alimento espiritual. Então, sempre que você for ler, primeiro, convida o Espírito Santo, porque ele vai te ajudar muito. E segundo, tire suas dúvidas. O que significa aquela palavra que você não entendeu? Não é vergonhoso você ir lá e buscar no significado. Muitas vezes no dicionário normal e muitas vezes no dicionário bíblico também, para você compreender o que significa aquela palavra, porque uma palavrinha, ela pode mudar todo o contexto ali, do que você poderia estar entendendo errado. Então, assim, a dica é leitura, né? Durante o dia eu vou ler um salmo, eu vou ler um provérbios, eu vou ler um evangelho, eu vou ler aqui uma parte. Então,
começa a ter esse hábito de leitura e você vai ver que vai dar um bufo. Outra dica muito boa também é os louvores. Sabe, você passar o seu dia ali, no seu dia a dia fazendo seus afazeres em casa ou no seu trabalho, você colocar louvores. Se você não pode ouvir ali no momento do trabalho, mas eu tenho certeza que você tem um intervalo. Você não vai trabalhar sem ter intervalo. Então assim, sempre que você puder, coloca louvores. Louvores de acordo com a palavra, tá? Isso é muito importante, né? A gente tem que prestar atenção também nos louvores que a gente ouve, porque tem louvores que às vezes você não tá passando por nada difícil, você não tá passando por nenhum problema, você nem tá triste. Você tá alegre, você quer ouvir um louvor ali pra ficar mais alegre. E daí você bota um louvor que vai te deixar triste, sabe? Então assim, coloca louvores que vai te animar, que vai te engrandecer. E quando você estiver triste, que esse louvor te anime. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Então, eu tô triste, eu vou colocar um louvor e vou ficar alegre. Porque esse louvor vai me fortalecer e vai me lembrar do que a palavra de Deus diz. Que eu posso tudo no Senhor, que Ele me fortalece. Todas as coisas eu posso nele. Então, assim, louvores, coloca louvores todos os dias. O louvor é um caminho também para Deus falar com você. É um caminho para você começar a buscar Deus ali através de louvor. Deus conversa, Ele fala com a gente também através de louvor. Não é somente através da oração e da leitura da palavra. E também pelo louvor, né? Então, assim, uma dica muito boa é isso. Você colocar louvores no seu dia a dia. Sempre colocar louvores. E começar o seu dia já escutando louvores. Maravilha, gente. E então, assim, essas são as dicas, né? Uma das, porque com certeza tem muitas, mas são dicas... Terá no próximo vídeo. É isso aí, vamos fazer vários vídeos pra vocês. Isso. Então, assim, são dicas preciosas, tá? Se você já pratica elas, se já coloca em prática, então continua, né? E passa para outras pessoas. Se você ainda não colocou em prática, então deixa teus comentários aqui, né? Que funcionou na tua vida, porque funcionou na nossa, tá? Isso aí. Então é isso, gente. Dicas poderosas pra uma vida cristã avivada. Amém. Chega de coisa morna. Chega de coisa morna. É quente, É pegando quente, fogo. é quente, é avivado. Tô aqui pra chacoalhar você. Tchau.